E aí, eu sou o Cole e até o momento desse vídeo saíram 3 episódios de The Last of Us. E quem diria, eu tava certo sobre a série, ela foi boa e pra caralho. Se você não tem ideia do que eu tô falando, assiste esse outro vídeo que tá no card daqui, eu acho, ou aqui. Assiste esse aqui agora e aí depois você vai ver o outro, porque você vai ver a minha exatidão nas palavras. Eu estava completamente certo sobre a série, eu acertei tudo. Quase tudo e o que eu não acertei, a gente ignora. Então, se inscreve, deixa o seu like, comenta o que você tá achando da série até agora. Se você concorda comigo se a série tá boa, se você discorda de mim, você é burro, mas não tem problema. Me siga em todas as redes sociais, principalmente no meu Instagram de desenho, porque talvez vai que saia uma arte de The Last of Us. Vai que saia. Talvez, quem sabe, pode acontecer. E ativa o sininho para receber notificações futuras e vamos pro vídeo. Há 3 semanas eu lancei um vídeo dizendo o que a série teria que ser pra não cair no limbo das adaptações mal feitas de videogame. Naquele vídeo eu disse que sempre que sair uma série e eles mudam alguma coisa na adaptação, vai vir um bando de nerdola e apontar e falar que aquilo ali é o problema. Ai, por que mudou? Por que não deixou igualzinho? Não sei o que. Ai, era só não mexer. Cara, se não fosse pra mexer, ninguém teria nem feito a série ou o filme. Entendeu? Que a ideia é mexer. Só que tem problemas que tem mais a ver com isso do que mexer nos personagens. O problema é os criadores dessas obras derivadas não terem ideia do que elas têm na mão e negligenciar. Que nem fizeram com Resident Evil. Eles pegam tudo que a gente gosta, sabe? Tudo que a gente gosta, tudo que a gente ama na história e joga na lata de lixo. Você entendeu? Que o problema não foi mudar, o problema foi mudar tudo que a gente gosta. Se mudassem pontos que a gente não se interessa ou não tá nem aí, ou pontos que não são relevantes pra história em prol da narrativa, em prol de uma história, aí a gente ia aceitar que nem tá sendo agora em The Last of Us. E quando os realizadores da série mexem em pontos, a gente não fica triste, a gente fica feliz em ver que tem algo diferente acontecendo. A série funciona tanto pra quem nunca viu nada de The Last of Us, quanto pra quem viu. Mas pra você que viu, você vai ter muitas surpresas e vai ter presentes muito bons. Atenção que a partir de agora vai ter uma análise de cada um dos episódios, breves ou não, então vão ter spoilers. Se você não assistiu, corre pra assistir, mano. Não sei o que você tá fazendo nesse vídeo, não sei por que você clicou aqui se você não assistiu. Talvez seja pra ver, pô, será que vale a pena? Vale. Ah, mas eu não sei nada desse universo. O episódio 1 começa com o Joel, a Sarah e o Tommy lá no núcleozinho deles, que por coincidência a gente tem leves indícios de que já tem algo acontecendo. Quando um cineasta, um diretor, ele é bom, ele não conta a história de forma expositiva. Acontecem coisas que vão guiando o telespectador a saber o que está acontecendo. E como a gente já viu esse universo antes, a gente sabe o que está acontecendo. Seja por uma voz no rádio falando que tá tendo um tumulto lá em Jakarta, que a gente até que não dá tanta importância assim no começo. Aí depois começam a aparecer as viaturas, ali quando a Sarah tá indo consertar o relógio do Joe, e depois aparecem 3 caças militares, ou seja, vai escalonando em segundo plano eventos que estão acontecendo no mundo. E os personagens de lá estão confusos quanto ao que está acontecendo, só que a gente sabe exatamente o que está por vir. Com os eventos tomando proporções cada vez maiores e foda e tudo começando a explodir naquela mesma noite, a gente, jogador que jogou essa maravilha, também é agraciado com um monte de referência de cenas idênticas à do jogo. Toda aquela sequência da Sarah no banco de trás é idêntica a do jogo. E o que não é idêntico é ainda melhor, entendeu? Pra quem tá vendo a série pela primeira vez e não tem contato com nada de The Last of Us, é uma puta cena. Agora, pra quem sabe e veio do jogo, é um prêmio muito bom. E aí tudo se encerra com aquela cena do avião que, se eu não me engano, não acontece no jogo. Acontece no jogo? Não acontece no jogo? Aquela cena do avião que me deixou, eu pausei e fui fazer um Todd. Porque eu fiquei muito perplexo com o que aconteceu e foi extremamente maior do que no jogo, porque na vida real a gente não tem limitação de hardware, sabe? A gente pode pegar e jogar um avião explodindo em computação gráfica que não vai ter problema, diferente do PS3, que tinha uma puta limitação. Ou seja, aí temos outros indícios de que as mudanças não são ruins, às vezes elas vêm pra deixar melhor. O problema é ficar uma merda, e nesse caso não ficou. Depois da morte da Sarah, atuada muito bem pela Nicole Parker... Eu sei que tá doendo. Calma. Calma, meu amor. Tá tudo bem, você tá bem. Eu sei, bebê, eu sei. E aí é outro tapa na cara de nerdola que fala: mas
esse personagem, ele não parece com o do jogo, a atriz não tá parecida, estragando sei o que. Cara, o negócio é o seguinte, ou você tem a sorte de nascer parecido com um personagem, ou você tem talento pra interpretar ele. E eu sempre vou votar no talento, nunca na sorte, entendeu? Porque às vezes você pode até pegar personagem parecido e ser uma merda. Pra você, incelzinho, que você acha cinéfilo, não tem problema nenhum em os personagens e os atores serem diferentes dos personagens fisicamente, entendeu? Não tem problema, a não ser que eles mexam em algo que é fundamental. Cortamos pra 20 anos no futuro e nesse futuro a gente é apresentado a um menininho, ou uma menina, eu não sei se é um menino ou uma menina, entrando ali na ZQ, chegando sozinho, tá ferido, e aí a gente tem uma morte, né, por injeção letal. E aí a gente corta pro nosso Joel queimando o corpo daquele menino como se não fosse nada. E aí acontece o que acontece, a gente vê coisas que não tem no jogo, a Ellie em paralelo junto com a Marlene, e aí fecha e termina com eles saindo da ZQ. Episódio 2, novamente, a gente tá lá junto com a Ellie, acompanhando ela, e esse episódio é sobre ela, entendeu? Rola o que rola com a Tess, mas esse episódio é sobre ela, é pra gente ver como ela tá vendo o mundo, pra gente conhecer o mundo junto com ela. Ela sai com um monte de coisa na cabeça, imaginando que tem infectado correndo pra todo lado, não sei o que, e ela se depara com um mundo vazio, e ela se impressiona com tudo que ela vê, e na cabeça dela é um passeio, ela tá turistando ali fora e tá sendo muito empolgante até a realidade bater na cara dela quando ela encontra aqueles instaladores. E o negócio é o seguinte, no jogo a gente encontra um mar de instaladores, assim, e aí a gente vê uma sala com 5, a gente sai matando 5 caso a gente tenha recurso pra matar os 5. Na série, já é morte. Cena aterrorizante e muito bem filmada dos instaladores que fizeram aquela cena totalmente no escuro, iluminando apenas com a luz das janelas. A gente vê que nesse mundo encontrar um instalador significa morte. Porque só Tess morreu naquele conflito, mas a Ellie também foi infectada. Então se ela não fosse imune, seriam 2 mortes. Ou seja, 3 pessoas encontram 2 instaladores, a regra é 2 delas vão morrer. E o Joe quase vai de vala também, mas... Só que antes disso a gente tem outra mudança extremamente importante que já não fazia muito sentido no jogo e na série faz menos ainda, que é a questão dos esporos. Os esporos eles foram trocados por gavinhas, que é uma rede interconectada de fungos que se estende por quilômetros embaixo da terra, e se você pisa numa dessas viva, ele alerta todos os infectados que estão em volta, que é meio que isso que dá fim a Tess, por mais que ela já tenha sido mordida, é isso que faz ela ter aquele sacrifício tão bonito. E no jogo não fazia sentido porque os esporos eles te infectam em contato com seus olhos ou a sua respiração. E aí não fazia muito sentido esse bota máscara, tira máscara, porque mesmo se você saísse de um ambiente com esporos, eles ainda estariam na sua roupa. E aí então faz mais sentido biológico e faz mais sentido pra série ter essas gavinhas e deixa tudo ainda mais perigoso. Porque você não pode sair enfrentando hordas e hordas de infectados, porque se um deles morrer em cima desse lugar, não tem o que fazer, não teve o que fazer. E aí isso leva a gente pra aquele sacrifício incrível da Tess, que por mais que eu não tenha entendido por que ela não pegou uma granada que tava no chão e puxou o pino e ficou tentando ligar aquele isqueiro que me deu agonia pra caralho e recebeu aquele beijo muito maneiro... E agora a gente tem um episódio mais diferente em relação ao jogo. No jogo a gente conhece apenas o Bill, que é um cara maluco, pirado, que tem câmeras espalhadas pela cidade inteira e armadilhas. Na série o Bill ele é trocado por um sobrevivencialista, que é uma modalidade que existe, uma modalidade americana, não sei se isso tem no Brasil, que é o seguinte, são pessoas que estão sempre em paranoia se preparando para uma possível queda do governo, nova ordem mundial, apocalipse, aí elas são sobrevivencialistas. E o Bill é um desses caras, o Bill tem um arsenal gigante, ele se preparou inteiro, e aí no dia que aconteceu, no dia D, onde rolou, foi o melhor dia da vida dele basicamente, porque tudo que ele acreditava estava certo, e ele conseguiu viver em paz, longe das pessoas, até a chegada do Frank. No jogo a gente tem sugestões de que o Bill e o Frank formavam um casal. A gente é sugerido apenas, não é falado explicitamente. Na série a gente vê que eles de fato são um casal. E o fim do Bill e do Frank no jogo é bem pior.
Eu vou contar logo e depois eu conto da série. No jogo eles estavam brigados, o Bill não sabia onde o Frank estava na chegada do Joel. Ele basicamente fugiu faz uns dias, eles estavam brigados. E aí quando a gente pula muito a cena, encontra o corpo do Frank, a gente vê que ele deixou uma carta de suicídio. Ele havia sido mordido por um monte de infectados, então ele tinha muitas mordidas e se matou. E na carta de suicídio, basicamente, ele esculachava o Bill, falando que não aguentava ficar mais um segundo do lado dele, dizendo que ele era horrível e muitas coisas feias. E isso é bem horrível. Então, o Bill daqui, ele é diferente já, porque ele é muito mais preparado do que era o do jogo. A gente não vê o tempo antes do Bill no jogo. E aqui o episódio inteiro, basicamente, a gente acompanha Bill e Frank. Não tem muito de Joe e Ellie, só em alguns detalhes, algumas partezinhas. No começo e no final. No meio ali tem uma participação do Joe que é bem maneira. Logo no começo eles já se apaixonam e já se assumem como casal. O tempo vai passando, coisas vão acontecendo e aí a gente vê o desenvolvimento deles, que é bem bonitinho. E isso leva a gente pro momento em que o Frank, por empurrão do Frank, o Joe e a Tess entram na vida deles dois. E você vê que o Bill é todo desconfiado, enquanto o Frank é todo, não, já estamos trabalhando juntos, não sei o que. Um fofo. A gente tem que falar que ele é um fofo. E aí o Joe entende exatamente o lado do Bill e avisa pra eles que vão entrar saqueadores e não sei o que, e que blá blá blá, e aí acontece. E aí eu vi muita gente reclamando de outra cena, onde os saqueadores chegam, o Bill pega uma sniper, um rifle de precisão, e fica diretamente da rua acertando os inimigos. E aí todo mundo pensa, por que ele não pegou cover? Por que ele não subiu numa casa? Por que ele não ficou de flanco alto? Então, o Bill, ele é um sobrevivencialista, ele não é um militar. O Joe, até onde a gente vê, ele participou de uma guerra, ele já foi militar. O Bill não é. Então tem erros comuns que pra gente pode parecer comum que ele vai errar, tem coisas que ele não vai pensar. Após isso, a série dá a entender de que o Bill vai ficar debilitado ou vai morrer e o Frank vai ficar sozinho. Acontece o contrário. O Frank acaba desenvolvendo uma doença na velhice que eu não faço ideia de qual é, mas é uma doença degenerativa que vai fazendo ele ficar debilitado aos poucos. E a gente vê a interação dos dois já bem velhinhos ali, que se o Joe tem 56 anos, eles devem ter por volta dos seus 70 já. Eles já deviam ser um pouco mais velhos quando começou o Apocalipse. E aí a gente vê uma das cenas mais bonitas da série, que é o suicídio mútuo de Bill e Frank. Take me to bed. Naquele refúgio deles totalmente decorado pelo Frank, que no começo era só um lugar vazio, agora tá cheio de quadros. E a gente vê o último dia deles. Depois, Joe e Ellie chegam, encontram a carta deles. Ele diz pro Joe proteger a Tess, que não tá mais lá, e a gente sabe que a pessoa protegida agora vai ser a Ellie. Nos próximos episódios a gente vai ver a aproximação deles dois, que já aconteceu no final desse episódio, eles dois se ligando pela música que a Ellie colocou no rádio. O Joe todo carrancudo, larga essa porra, não coloca isso aí. Quando ela colocou, ele se acalmou na hora, porque ele ouviu a musiquinha. E ela, sendo a Ellie que é, deu pro gasto. Inclusive Bella Ramsey, dando um show, hein? E por hoje é isso, eu não sei se esse vídeo ficou longo ou curto, mas o roteiro dele saiu enorme. Eu fico meio apreensivo de fazer vídeos mais longos, porque vocês ainda estão me conhecendo, eu não sei se vocês vão ficar até o final. Mas pra você que tá ouvindo isso no trabalho, ou no caminho pro trabalho, ou em casa, muito obrigado pela sua audiência, valeu por me ajudar a continuar aqui. E assistam The Last of Us da HBO, comentem, sério, comenta de verdade, por favor, eu quero realmente ver o que vocês estão achando da série, eu quero ver o debate. Discorda de alguma coisa que eu falei? Concorda com alguma coisa que eu falei? Obrigado de qualquer maneira. Deixa seu like se você gostou. E tchau.